ok? Aula 1 da matéria de hermenêutica, a arte de interpretação de textos. Uma das primeiras ciências que o portador deve conhecer é certamente a hermenêutica. O portador se diz o pregador. Porém, quantos pregadores há que nem de nome a conhecem? O que é, pois, a hermenêutica? A arte de interpretar textos. Quando se fala textos aqui, não significa necessariamente textos da Bíblia, mas textos. Quem estuda hoje direito faz bastante essa matéria, hermenêutica, a arte de interpretação de textos. Porém, a hermenêutica, da qual nos ocuparemos, forma parte da teologia exegética, ou seja, que trata da reta inteligência e interpretação das Escrituras Sagradas. Ok? Portanto, a hermenêutica que vamos estudar é aquela que vai nos facilitar a entender melhor a palavra de Deus. Disposições necessárias para o estudo proveitoso, das Escrituras. Porque há muitos estudos que não são proveitosos, não servem para quase nada. Assim como para apreciar devidamente a poesia, se necessita possuir um sentido especial para o belo e para o poético. E para o estudo da filosofia, é necessário um espírito filosófico. Assim, é da maior importância uma disposição especial, olha lá, irmãos, especial, para o estudo proveitoso, se é que você quer um estudo proveitoso da Sagrada Escritura. Primeira disposição, ter um espírito respeitoso. Um filho desrespeitoso, instável e frívolo, que caso fará dos conselhos, avisos e palavras de seu pai? Nada. Semelhante aos 2 filhos de Eli. Nada. A Bíblia é a revelação do Onipotente. É um milagre permanente da soberana graça de Deus. É o código divino pelo qual seremos julgados no dia supremo. É o testamento selado com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. Porém, com tudo isso, tal maravilha, o homem irreverente se encontrará como cego ante os sublimes Alpes da Suíça. Ou, pior ainda, talvez seja como o insensato que joga lama sobre um monumento artístico que é admirado por todo o mundo. Em outras palavras, é insensato mesmo. E como diz o Senhor, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Estude-se em tal sentido de humildade e reverência, e se descobrirão, como diz o salmista, as maravilhas da tua lei. Glória a Deus. Tem que ter esse espírito respeitoso. Um espírito dócil. É preciso desse espírito dócil para um estudo proveitoso e uma compreensão reta. Veja lá, uma compreensão correta, coerente, eficiente, eficaz da Escritura. Pois que se aprenderá em qualquer estudo se falta docilidade. Não tem como aprender. Não somente a Bíblia, mas qualquer outro livro que se quer aprender. Ser amante da verdade, eu diria que o crente fiel, ele não deve apenas falar a verdade. Por falar a verdade, até o diabo fala a verdade também. E falou a verdade algumas vezes. Apesar dele ser taxado por Jesus em João capítulo 8, como mentiroso e pai da mentira, ele falou algumas verdades da Bíblia. Por exemplo, quando ele encontrou com Jesus,
ele disse: que temos nós contigo, Jesus, o Santo do Altíssimo. Isso é uma mentira? Né? Isso é uma profunda realidade. Ainda mais, disse ele mesmo que a aborreceram. E eis que, porque em sua crescente, eis aqui, cegueira, passam do aborrecimento à perseguição e da perseguição à crucificação do Mestre. Ser paciente no estudo, né? Muito importante a paciência, né? Alguém olha e vê um livro tão grosso, tão volumoso e fala: ah, mas eu não vou ler esse livro, é muito volumoso, né? O amor precisa estar além da paciência, né? Que vantagem leva qualquer pessoa impaciente, inconstante, imutável em qualquer trabalho que empreenda? Vantagem nenhuma, né? Para tudo é necessário esta virtude, a paciência. As Escrituras, necessariamente, devem ser ricas em conteúdo e inesgotáveis como as entranhas da terra. Ok? Eu diria que o crente hoje, obreiro, principalmente, né? Obreiro primordialmente, ele deve ter conhecimento de toda a Bíblia e ler pacientemente desde o Gênesis ao Apocalipse. Ok? Pacientemente, crendo no autor, reverentemente, com a reverência que lhe é peculiar, e assim Deus vai proporcionar a abertura de seus olhos espirituais. Por outro lado, o fruto da paciência é deleitoso, e quanto mais paciência se tiver empregado para encontrar um tesouro, tanto mais se aprecia e tanto mais delicia, né? Ou mais delícia é produzido. Alguns princípios de hermenêutica. Alguns dos requisitos que a hermenêutica, que o hermeneuta ou intérprete das Escrituras precisam ter. Lembremos-nos que a exegese é precedida da hermenêutica. Ela vem antes da hermenêutica. Isso é muito importante. Estes requisitos são absolutamente necessários para uma compreensão eficiente. Lembrando? Eficiente e correta. Ok? Primeiro, ser homem convertido. Você vai procurar entender o livro de Deus. Não é qualquer livro. É preciso, como disse Jesus em João 3, nascer de novo. Ser homem de oração, meditação bíblica e assim por diante, né? Isso é muito importante. Ser um homem que ande com Deus, né? Noé andou com Deus. Enoque andou com Deus. Daniel andou com Deus. Davi, apesar dos pesares, andou com Deus. Samuel andou com Deus. Isaías andou com Deus. Elias andou com Deus. Ezequiel andou com Deus. Daniel andou com Deus. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos andaram com Deus. Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, enfim, José, esses homens andaram com Deus, né? Leia em Ezequiel capítulo 14, versículos 14, 15, 16, 17 e 18, e você vai entender o que significa andar com Deus, né? E também leia o primeiro capítulo do livro de Jó. Você vai entender de alguém que anda com Deus. Ser um leitor assíduo e atento à palavra de Deus, né? De preferência, ler todos os dias, né? Nem que seja um pouco, mas habituar-se a ler, a meditar na palavra de Deus todos os dias. O estudo das Escrituras. Para uma boa exegese, a palavra exegese é uma interpretação acurada das Escrituras. Não basta a leitura simples e devocional da Bíblia. É preciso, para ter o espírito seguido, um estudo seguido sistematicamente e organizado da Bíblia, no qual o intérprete aplique a mente e o coração para atender e aprender o que Deus colocou na sua palavra. Tem que ter
esse espírito de voluntariedade, né? Este estudo precisa ser aprofundado, né? Não é um estudo simples, comum, que se pega uma vez aqui e vai se pegar uma outra vez daqui a 8 dias. Não. Este estudo precisa ter o toque e a direção do Espírito Santo, né? Deus precisa iluminar os olhos do entendimento. Leia com cuidado Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45, você vai entender melhor. A importância do contexto, né? O que é o contexto? A palavra contexto são as palavras que vêm antes ou depois do texto em foco. Aqui está algo de extrema importância para o estudo das Escrituras. No contexto bíblico, o intérprete precisa considerar os inúmeros conteúdos contextuais que se lhe aparecem, entre os quais o contexto geral da Bíblia. Existe versículo que, para você entender, você tem que ler toda a Bíblia. Há versículo que, para você entender, você tem que ler os textos que vêm antes ou depois. Há versículo que, para você entender, você tem que ler o texto, o capítulo inteiro. Há versículo, para você entender, você tem que ler todo o livro. Há versículo, para você entender, você tem que ler todo o Testamento. Há versículo, e para você entender, você precisa ler toda a Bíblia, desde o Gênesis a Apocalipse. Vou te dar um exemplo. Apocalipse 1, versículo 4, trata-se de alguém que, para você entender este alguém, chamado Sete Espíritos, você vai entender quando você ler Isaías capítulo 11. E aí você vai entender. Ok? Abrange a Bíblia considerada como um todo, panoramicamente. Ele revela o fato de que a analogia geral da Bíblia é uma realidade incontestável. Isto é, na Bíblia não há contradições. Este princípio é de suma importância para o intérprete. O contexto remoto da Bíblia é o que fica a longa distância do texto, consideração, mas que com ele faz ligação, né? Êxodo 8 e Números 33, as pragas e os deuses do Egito, né? Veja, em Êxodo e Números, um pouco distante. Em Êxodo e Números, em Ezequiel e Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel 10, você vai entender que aqueles seres viventes que ele viu na visão do capítulo 1, no capítulo 10 e no versículo 20, ele disse: entendi, percebi, compreendi, conheci, que eram querubins. Ok? Portanto, o contexto remoto de Ezequiel 1 é Ezequiel 10. Atos 9, 2 Coríntios 4, descendo pela muralha. Né? Como, de que maneira? Está aqui um texto e está aqui o contexto. Um outro exemplo aqui em, deixa-me ver, Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Onde é que eu vou entender esse texto? Voltando para Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Você vai entender esse texto. Ok? Contexto referencial da Bíblia, por boca de 2 ou 3 testemunhas, são referências ou passagens paralelas do texto que se estuda. Ok? Referências são aqueles textos que estão ali aplicados, né? A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Quer dizer, um texto que você ler agora não entende, lá na frente você vai entender. Quer dizer, a Bíblia ensinando, a Bíblia interpretando, a Bíblia explicando a própria Bíblia. A compreensão da Bíblia e erros doutrinários vem da utilização de textos isolados, né? Vamos dar um exemplo aqui. Salmos 47, verso 1. Aplaudi com a mão todos os povos, né? Ou seja, bater palmas, né?
Pastor, bater palmas é pecado? Não, não existe nenhum pecado nisso. Porém, não se pode estabelecer uma doutrina que para se louvar a Deus deve-se bater palmas. Ok? As igrejas que batem palmas para Deus, glória a Deus. As igrejas que não batem palmas para Deus, glória a Deus. As referências bíblicas, ou contexto referencial, são de duas classes, as quais, se o estudante não souber discernir, por ocasião da escolha, cometerá graves distorções e violências contra a revelação divina. Exemplo, existem referências que são reais, texto que aplica literalmente, e há referências que são verbais, apenas sincronismo de palavras. Ok? Referências reais, né? Referências reais quando se aplica literalmente ao texto. E verbal, quando ali refere-se apenas palavra, só a palavra que designa respeito. Geralmente essas referências encontram-se no rodapé das Bíblias de estudo. Ok? O contexto histórico da Bíblia tem a ver com a época, a cultura e o propósito original do texto que se estuda. O que é estritamente cultural no Novo Testamento não tem aplicação a partir do século I. Ao encerrar-se o cânon do Novo Testamento, a partir daí, o que permanece no texto bíblico é a mensagem da palavra de Deus para todos os tempos. Ok? Muito importante ter essa compreensão do contexto histórico da Bíblia. Muito importante, né? Conhecer o pano de fundo, ou o plano de fundo histórico em que desenvolveu-se tal assunto. O contexto literário da Bíblia é o significado das palavras quando combinadas na oração. É o versículo da forma como ele é, como ele está escrito. Ok? Aqui finamos, meus queridos, nossa primeira aula da matéria hermenêutica, a arte de interpretação de textos. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. Até a segunda aula, até a próxima aula. Shalom!